Com certeza, a torcida do Santos é uma das mais exigentes do futebol brasileiro. Para jogar no Peixão, o jogador precisa ser muito mais do que bom tecnicamente, tem que demonstrar raça, luta e muita vibração em campo. O elenco é considerado limitado, onde há algumas lacunas que não foram preenchidas e nem serão nesta temporada. Nos bastidores, a direção santista vem trabalhando para resolver algumas pendências visando o próximo ano. Renovações e contratações estão em pautas. Porém, uma situação específica sobre um determinado atleta vem sendo alvo de críticas da torcida, o jogador Camacho. Ele tem contrato até dezembro, ainda não foi procurado para prorrogar o vínculo, mas Lisca conta com ele e faz força para a sua permanência. Antes da chegada do novo técnico, a renovação era algo descartado e não existia nenhum movimento. Agora, com a pressão por parte da comissão técnica, existe a chance de mudar. Segundo o site Portal dos Times, Camacho recebe cerca de R$200 mil no alvinegro praiano. Ou seja, o custo anual é de 2,6 milhões de reais, contando com o 13º. Não são valores absurdos, mas o montante é, de fato, de se esperar uma melhor condição em campo, seja com passes, gols, proteção na zaga ou algo do tipo. Até por isso, alguns conselheiros do clube são contra esse novo acordo. A decisão está com o Rueda, será o presidente que vai bater o martelo. O mandatário gosta de ouvir opiniões diferentes, mas bate o martelo naquilo que ele entende ser melhor para o Santos. As próximas semanas serão decisivas quanto à permanência ou não do meia para 2023. E você aí, acha que Camacho pode ser fundamental para o Santos em 2023? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Grande artilheiro do Brasileirão com 14 gols marcados, Pedro Raul dificilmente permanecerá no Goiás para 2023. O jogador pertence ao Kashima Reysol, do Japão, e está emprestado ao clube goiano. Com a camisa do Esmeraldino, inclusive, Pedro vem fazendo bonito. Nos 39 jogos em que disputou, já participou diretamente de 22 gols, são 21 bolas na rede e um passe para gol. Esse rendimento, inclusive, o colocou na mira de Tite. Nesta semana, Pedro foi a grande figura do Goiás na importante vitória dos goianos sobre o Santos, em plena Vila Belmiro. O jogador marcou os 2 gols da vitória da equipe, sendo o segundo um belo gol de cobertura. E este desempenho, claro, desperta o interesse de outros clubes, sendo o Santos um deles. Jorge Nicola aponta que o nome do artilheiro vem sendo ventilado no Santos para 2023 e o clube pode, inclusive, fechar a contratação por um valor bastante satisfatório. Isso porque o Kashima Reysol, dono dos direitos federativos do atleta, estaria disposto a liberá-lo por cerca de 13 milhões de reais. Clubes da Europa também olham para o futebol de Pedro. Pois bem, o único clube que já acenou com a possibilidade de uma proposta oficial até agora é o Goiás, que detém o jogador por empréstimo até dezembro, mas sondagens foram várias. Conversei com uma pessoa que representa o Pedro Raul e ele me contou que praticamente todos os clubes grandes do futebol brasileiro, pelo menos sondaram, tentaram entender as condições do negócio, com exceção do Palmeiras. Segundo essa pessoa, só o Palmeiras entre os grandes é que não fez nenhum contato, nenhuma menção de conversar sobre o assunto. Diante de todo esse contexto e do assédio extremamente grande, o Kashima Reysol já aumentou a pedida em relação ao atleta. Inicialmente estava trabalhando com um número de 2,5 milhões de dólares, ou mais ou menos 13 milhões de reais. Hoje já fala em 3 milhões de dólares, ou algo na casa dos 15 milhões e 700 mil. Ainda está barato. Jogador extremamente eficiente, fisicamente bem, cara que tem bom controle de jogo, muito bom jogo aéreo, faz o pivô com excelência e, além de tudo, ainda é novo. Para fechar com Goiás, Pedro aceitou reduzir seus salários em 60%. Hoje ele tira menos de 200 mil reais mensais no Serra Dourada. A efeito de comparação, no Santos, há atletas no elenco de Lisca que ganham mais do que o salário do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Brian Angulo, indicado pelo técnico Fabiano Bustos, recebe cerca de 500 mil reais entre salários, luvas e comissões. É reserva hoje do Peixe, o que representa um custo-benefício questionável. Cerca de 50 mil reais a menos recebem Jefferson Soteldo, que retornou à Baixada por empréstimo do Tigres do México, e Carlos Sanches, em reta final de vínculo. Outro em final de contrato que não deve permanecer para 2023 é Camacho, que recebe cerca de 200 mil reais mensais no Santos. O lateral esquerdo, Felipe Jonathan, é outro acima da casa, 235 mil reais mensais. Antes de rumar para o exterior, o centroavante no 1,93 m acumulou boa passagem pelo Atlético Goianiense e depois dirigiu-se ao Botafogo, onde também apresentou ótimos números. Em fevereiro de 2021, por conta de dívida com o centroavante, o clube carioca aceitou a venda ao Kashima por 2 milhões de dólares, cerca de 10,7 milhões de reais na cotação da época, por um contrato de 3 anos.
Rueda vê Santos competitivo e com maior poder de investimento em 2023 para mudar de patamar. O Santos está focado em ter uma equipe mais competitiva em 2023. Ainda na disputa por uma vaga nas competições internacionais do ano que vem, o presidente Andrés Rueda se mexe nos bastidores para recolocar o clube como protagonista no cenário nacional. De acordo com Cartola, o alívio na situação financeira programado para o ano que vem deixará o Peixe com maior poder de investimento no mercado. Abre aspas, o Santos vem forte para 2023, independentemente das competições. Vamos mudar um pouco de patamar. A situação financeira nos permite agora sermos mais ambiciosos na formação de time, relatou o presidente na Brasil Futebol Expo, evento organizado pela CBF na cidade de São Paulo. Atualmente, o Peixe ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e, portanto, está dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2023. No entanto, o clube da Vila Belmiro se agarra à possibilidade de o G6 virar um G8 e, com isso, se aproximar ainda mais da Copa Libertadores. As 4 contratações na última janela de transferências, Soteldo, Luan, Gabriel Carabarral e Natan, foram feitas pensando também em 2023. Já há algumas semanas, o Rueda tem trabalhado no CT Rei Pelé para estreitar relação com o departamento de futebol e, ao lado do técnico Lisca, montar o planejamento do ano que vem. Abre aspas, fazemos uma dobradinha, o treinador comigo. Eu me mudei, eu deixei meu escritório da vila, estou no CT. Estou todos os meus dias por lá e já começou. 2023 está a todo vapor. Do atual plantel, o Peixe tem 7 contratos com término até o dia 31 de dezembro. As principais definições são com o volante Camacho e o lateral Matson, que por enquanto não foram chamados para negociar uma renovação. O clube da Vila Belmiro também precisa tomar decisões importantes quanto aos emprestados. Com dificuldades financeiras e precisando melhorar o seu elenco, o Santos apostou na estratégia de contratar jogadores por empréstimo nas últimas janelas de transferências. 2 atletas que foram contratados neste molde foram os meio-campistas Vinícius Anocelo e Rodrigo Fernandes. O presidente do Santos, Andrés Rueda, já confirmou, em coletiva no CT Rei Pelé, que o Santos exercerá a opção de compra para ter o volante Vinícius Anocelo em definitivo. O jogador de 21 anos ainda pertence à Ferroviária e tem contrato de empréstimo com o Peixe até o final de maio de 2023. Com a Ferrinha, o vínculo do jovem é até janeiro de 2025. O Vinícius está aí, a gente tem contrato dele, tá? Ele tem opção de compra, tá? Condições já de pagamento de compra já no contrato, condições de salário, tá tudo montadinho e tal, não sei o quê. E eu vou exercer até antes do tempo, tá? Do que está planejado. Eu tô negociando para de novo, sem dinheiro, sem crédito, tal, para ver se a gente acha um jeito legal de pagar, tá? Mas ele vai ser exercido sim. Pelo Santos, Zanocelo possui 67 partidas e 5 gols marcados. O volante titular na equipe de Lisca, caindo mais pelo setor esquerdo do campo. Já o uruguaio Rodrigo Fernandes tem os seus direitos vinculados ao Guarani, do Paraguai. Ele assinou com o clube brasileiro até o final deste ano. Em uma entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, o presidente Andrés Rueda revelou que está no planejamento a compra em definitivo dos 2 atletas. Quando eles foram contratados, já estava dentro de um planejamento e de uma estratégia em função do dinheiro que o clube tinha. Não tínhamos dinheiro para fazer aquisições e usamos a estratégia de trazer jogadores emprestados, com valor de passe já fixado e salários ajustados caso o Santos exercesse a opção de compra. Então, por contrato, está tudo certo. É só o Santos avisar e eles são do Santos, disse o presidente. Rodrigo Fernandes já defendeu o clube em 29 compromissos e balançou as redes uma vez. O antigo executivo de futebol do clube, Edu Dracena, já havia confirmado, em entrevista, o interesse do Santos na compra dos 2 jogadores. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até o ano que vem para a gente acertar, as bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco, tem já o passe estipulado, agora a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses 2 jogadores que ainda não é nosso, né? Mas o clube também tem que ter o dinheiro, né, para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar, mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para estar trazendo esses atletas em definitivo para nós. Além deles, Jefferson Soteldo também tem contrato de empréstimo com o Santos.
O atacante pertence ao Tigres, do México, e assinou com o Peixe até julho de 2023, com opção de compra e passe fixado ao término do vínculo. O mandatário preferiu não revelar os valores da negociação, mas declarou que o montante está de acordo com o orçamento previsto para 2023. O atleta de 25 anos defendeu o time alvinegro entre 2019 e 2021, sendo um dos protagonistas nas campanhas de vice-campeonato Peixe na Libertadores em 2020 e no Campeonato Brasileiro em 2019. O técnico Lisca relacionou 24 jogadores do Santos para a partida de amanhã, dia 10, contra o Ceará, às 16h30, no Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chegou na madrugada de hoje, dia 9, e treinou agora há pouco, às 17 horas, no CT do Fortaleza, na última atividade antes do duelo. Os meio-campistas Rodrigo Fernandes e Carlos Sanches, com lesões na coxa, e o atacante Ângelo, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, são os desfalques. Em relação aos relacionados da derrota para o Goiás, o volante Vinícius Balieiro é a novidade. Por precaução, o terceiro goleiro Diógenes viajou. O goleiro Paulo Mazzotti, o zagueiro Alex, o lateral direito Auro, o meia Ed Carlos e o atacante Thailson ficaram fora por opção técnica. A provável escalação contra o Ceará é João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Vinícius Anocelo e Gabriel Carabarral, Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo.